Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabham Devi Pranamami Hari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Então, bem-vindo a todos à nossa casa aqui, Unida Krishna Priya. Estou muito feliz que todos vieram abençoar a nossa casa. O Gurudeva também trazer a poeira dos pés de lótus dele aqui na nossa residência. A gente se muda muito, né? Ano passado já era um outro apartamento, esse é outro, e ano que vem vai ser outro já. Porque já cada lugar tem uma questão, né? E bem, estamos aqui ouvindo o Sadhu Guru, uma associação do Vaishnava, Gurudeva, que existem muitos tipos de sadhus, né? E o Gurudeva fala desse karmi sadhu, jnani sadhu, muitos tipos de sadhus. E mesmo em Bhakti, né, existem muitos tipos de Bhakti, então o Gurudeva falou de 81 tipos de Bhakti. Então, mas o melhor desse Bhakti é o Bhakti puro, é o Shuddha Bhakti, devoção pura, imaculada, que objetiva o prazer único e exclusivo de Krishna. E, além disso, Gurudeva, ele então, como ele fala que a gente deve se associar com um tipo de sadhu que é Vrajarasa Varasika Vaishnava, e que na verdade é ele mesmo, né? Então, na verdade, o que é? Ele está saboreando as doçuras transcendentais de Goloka Vrindavana, de Navadvipan, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele está saboreando esses rumores transcendentais, e ele está falando esse Harikatha doce, transcendental de raça. Então, a partir disso, a gente tem então, tudo nas mãos. Tem aí a ponta, na verdade, como se fosse uma ponta de um encanamento que passa por todo o Guru Parampara e chega lá no reservatório infinito de Srimati Radhika. Esse reservatório infinito de Srimati Radhika, que é o reservatório de Prema. Então, nesse mundo, o Prema não está disponível. Vem através do nosso Guru Parampara, de Chaitanya Mahaprabhu, e então o Gurudeva vem distribuir isso para nós, querendo que nós realizemos, né, que não sejamos discípulos apenas, como ele falou, mas gurus, ou seja, que também possamos adentrar, né, mais profundamente nos humores transcendentais, mais profundamente nesse caminho. Então, vamos ver Gurudeva, aproveitar mais esse dia de ser Harikatha. Agradeço novamente também a todos, peço que me abençoem para que eu possa realizar alguma coisa nessa vida, ou pelo menos ouvir bem durante toda a minha vida.
E então isso, vai te acabar. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Krupad Bhagwan, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Danapat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Goswamis and present here of mine, a respectful guest. He's fixing the sound. Você vai traduzir, né, Pam? Ah, pensei que era. Okay, Brajamana Prabhu will translate. Aqui? Tem só um microfone? Primeiramente, Gurudeva fala que gostaria de oferecer as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Shatri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Shatri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, simultaneamente a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis respeitáveis aqui hoje presentes e a todos os respeitáveis convidados. Minhas reverências. नायंगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे विष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्म विवृणुते तेन. In Puranam, in this Sanskrit verse, Upanishad very clearly explains Nayangatma Pravachana Labdho. Haribol. Nayangatma Pravachana Labdho no Medhaya no Bahuna Srutena. Atma Tattva. This is very, very confidential and secret. By the rendering of giving the lecture or study the Shastra scriptures, or many times if you listen Harikatha Pravachan, you may not understand about this subject. Então, neste verso está explicado que mesmo você dando palestras muitas vezes ou estudando muitos shastras, talvez você não consiga realizar esse assunto de Atma Tattva. When Lord mercifully manifests in our heart, then we will realize about Him. Apenas quando o Senhor misericordiosamente se manifestar no nosso coração é que nós poderemos realizar sobre isso. That means the spiritual things beyond of our material knowledge.
Isso significa que o conhecimento espiritual está além do nosso conhecimento material. And these spiritual things completely depend on the mercy of Lord, Bhagavad Kripa. E as coisas espirituais, elas dependem completamente da misericórdia do Senhor, Bhagavad Kripa. Yeah. So how will you receive the mercy of Lord, Bhagavad Kripa? Então, como receber a misericórdia do Senhor, Bhagavad Kripa? So for this regard, our scriptures explain when you absolutely, completely, unconditional surrender lotus feet of bona fide genuine Guru. Então, por isso nossas escrituras explicam que quando você se render completamente, absolutamente aos pés de lótus de um Guru fidedigno, Then, by the causeless mercy of Guru Padma, we realize about him. então aí pela misericórdia de Guru Padma, você poderá realizá-lo. For this regard, Upanishad explain, Tasmad Gurum Prapadet Jiggasu Sira Uttamam Shabde Parichan Snatam Brahman Upa Samasram. If you want to know about spiritual things, unconditionally, you completely, absolutely surrender lotus feet of bona fide Guru. Por isso os Upanishads, eles afirmam que se você quiser realizar alguma coisa sobre coisas transcendentais, você deve se abrigar, se refugiar nos pés de lótus de um Guru fidedigno. Who has vast of knowledge about the scriptures, Shastra Gyan. O qual tem vasto conhecimento das escrituras, Shastra Gyan. Because according to his Shastra Gyan knowledge, he will dispel all of your doubts from your heart. Porque de acordo com todo esse conhecimento, ele poderá dissipar toda a dúvida que há no seu coração. Second, he has a realization about Lord. A segunda condição é que ele tenha realização do Senhor. Or third, he completely detached from the material sense gratification. E o terceiro sintoma é que ele seja completamente desapegado da gratificação dos sentidos, do desfrute dos sentidos materiais. That means one who thinks everything belongs to Lord. I am the servant of Lord. And 24 hours he serves to Lord with his body, mind and speech. Aquele que pensa que realizou que tudo é do Senhor e que em 24 horas do dia ele fica, medita no Senhor, serve ao Senhor com seu corpo, mente e fala. Ihajasya harir dasya karmana manasa gira nikhlas abhyavasthitanam jivan mukta sauchyatu. He is called jivan mukta purush, means he is living in this material world but completely detached from this material world. He is called a liberated person. That liberated person will give prema bhakti in your heart. Ele vive nesse mundo material, mas ele está completamente desapegado deste mundo. Então essa pessoa, essa personalidade, ela pode dar prema bhakti ao seu coração. Maybe you have vast of knowledge, material knowledge, but if you not practice devotion service to Lord, then your life is useless. Talvez você tenha um vasto conhecimento de coisas desse mundo material, mas você não praticar serviço devocional ao Senhor, essa vida, na verdade, ela é inútil. One very arrogant person, he had vast of knowledge about the scripture, Shastra. Então, certa pessoa, ela tinha vasto sobre as escrituras, Shastra Gyan. Ela era arrogante. He had knowledge about geography, physics, chemistry, mathematics, and all kinds of knowledge. Então ele era arrogante e ele tinha um vasto conhecimento, física, matemática, geografia. For this regard, he was very proud of his own knowledge. Ele estava muito orgulhoso
por causa do seu vasto conhecimento. So one day he came in one village and he hired one boat. Certa vez ele foi a uma vila e ele alugou um barco So water sporting and boat sporting in the river. para navegar no rio, And boat sporting. In the river. para passear de barco. So one small boy, about 10 or 12 years, village boy, he was driving the boat. Então quem estava dirigindo ali, conduzindo o barco, era um garoto da vila de 10 a 12 anos. Or that elegant scholar person, he was sitting on the boat. E aquela pessoa escolástica, ela estava sentada no barco. And he was very proud of his own knowledge. Ele estava lá super orgulhoso assim de seu vasto conhecimento, And he was smoking cigarette. fumando cigarro, Very nice, beautiful goggles in his eyes. belos assim óculos, Very expensive, big. óculos bem caros assim, As like cinema artist, big. óculos Very escuros nice, de marca. beautiful. He's crawling here. Qual o cabelo? Caracolado. Um cabelo encaracolado assim e um óculos assim de cinema, assim de filme. Very nice, beautiful dress. Very expensive. Silken dress. E uma roupa caríssima de seda. And very nice, beautiful tie, boot. Sometimes he open book and reading. Sometimes looking up and down. Uma belíssima gravata, sapatos belos e às vezes ele abria um livrinho assim e lia, às vezes olhava para cima, olhava para baixo. When the boat going up and down on the waves of the river, that time sometimes he lay down on the boat. Very nice. Quando o barco às vezes subia e descia nas ondas assim do rio, ele deitava no barco e falava, muito gostoso ficar aqui. Sweet breeze blowing over the river because the sweet fragrance coming from the nearby one garden, flower garden. Uma brisa doce soprava pelo ar, agradável, porque essa brisa trazia um aroma doce de flores de um jardim próximo. In this way, he was enjoying sense gratification on the boat. Então dessa forma ele estava ali desfrutando dos sentidos materiais no barco. After few minutes, curiosity has come. Então depois dos minutos surgiu uma curiosidade nele. He asked that the village boy who was driving the boat, Ele pediu ao garoto que estava conduzindo o barco, perguntou: "Hey, what is your education and qualification?" Ei, qual que é a sua educação, sua qualificação educacional? That village boy told, "What is the meaning of education and qualification?" E aí o garoto falou: qual que é o significado de educação, qualificação? Eu não sei o que significa isso. That time, that arrogant person, he told, "Do you know education and qualification? That means, have you any degree? School, college, any degree have you?" E aí o homem falou: você não sabe o que é isso? Isso é assim, você tem alguma diploma? Degree? What is the meaning of degree? Degree is thermometer degree. Qual é o seu nível de escolaridade? Grau de escolaridade. Grau- Termômetro. Como um termômetro. I know one degree. What degree? Thermometer degree. E ele falou: eu conheço um degree, que no inglês, né, um grau, que é do termômetro. Só conheço esse grau. Understand? Do termômetro. What is the meaning of education degree? What is that? Ele falou: o que significa isso grau de educação, de escolaridade? I don't know. Eu não sei. When hot, that when people are saying around 45 degrees. Then cold, people are saying maybe -20, -5, -10.
Então o que eu conheço é que quando as pessoas estão muito calor, as pessoas falam que tá 45 graus, ou quando está muito frio, as pessoas falam que está menos 20, menos 5 graus. But I never heard education degree qualification. What is that? Mas eu nunca ouvi grau de escolaridade. O que significa isso? That time we oh, you don't know. Are means have you been in school, college or not? E aí ele muito arrogante assim, né? Fez uma cara de zombando assim e falou: você frequentou a escola ou não? What is that? E o garoto, o que é isso? Then he told, no, I am very poor boy. I have no time to go to school. O garoto falou: não, eu sou um garoto muito pobre, eu não tenho tempo de ir para a escola. Just from my childhood or boyhood, with my father, and I am driving the boat and cross the people from this side river to other side of the river. A minha infância inteira eu acompanhei meu pai conduzindo o barco, levando as pessoas de um lado para outro do rio. And from morning to evening, evening to morning, what I am paddling the boat. Da manhã à noite, da noite à manhã, eu fiquei remando esse barco. And then I get little bit money. In this money, then I maintain my life. Então eu ganho um pouco de dinheiro e esse dinheiro eu mantenho a minha vida. And that time, that person, a scholar person, Vidya Hinasya Vitha Janam, if you have no education, qualification, your life was useless, nothing. E aí naquele momento aquela pessoa erudita falou: se você não tem educação, escolaridade, a sua vida é inútil. Sua vida não tem sentido, é inútil. You did not go to school, college, nothing. That means your life was useless. Você não foi para a escola, nada, isso significa que sua vida é inútil. You have to learn. Go to school, college, and earn some knowledge. Otherwise, your life is useless. Você deve aprender alguma coisa, ir para a escola, aprender alguma coisa. So Sanskrit word is Vidya Hinasya Vritha Janamam. Who has no knowledge, no education, qualification, his life is useless. Então, ele citou esse verso e que diz que nas escrituras que diz que quem não tem conhecimento, a sua vida é inútil. Then that boy, he did not give any answer, calm and quiet. Então aquele garoto não deu nenhuma resposta, ele ficou quieto e calmo. Then after a few minutes, have you knowledge about geography? Depois de alguns minutos, o homem perguntou: você tem algum conhecimento de geografia? What is geography? O que é geografia? I never heard the name of this word, geography. Eu nunca ouvi essa palavra. Geo? Viu? Geografia. Geography. What is geography? O que é isso? Geografia? Understand? Geography means knowledge about the land of this material world. Então ele falou: a geografia é o conhecimento desse mundo da terra, desse mundo material. This is America, this is Europe, this is South America, this is India, this is Brazil, this is geography. This is called geography. Então ele foi explicando assim, porque aqui é América, aqui é a Índia, aqui é a América do Sul. Então tudo esse estudo é geografia. I told you, mapas. I never been in school, so I have no idea about geography. O guri falou: eu te falei, eu nunca fui para a escola, então eu não tenho nenhum conhecimento de geografia. Just I am driving this boat and crossing the people from this bank to other banks of the river every day, coming, going, coming, going. Eu apenas estou o dia inteiro aqui levando as pessoas de um lado para o outro, indo e vindo, vindo e indo. So that means you have no knowledge of the geography. That means 50% life useless. Então você não tem esse conhecimento de geografia, significa que 50% da sua vida é inútil. You have knowledge of the history. Tem conhecimento de história? What is that history?
do garoto. O que é Hey, história? his story, history. E história? Huh? No. I don't know. I have no knowledge about history. E o guri falou, não, eu não tenho nenhum conhecimento de história. Oh, now 10% life was useless. Então, mais 10% da sua vida, na verdade, que é inútil. How much now? 50 plus 10. Hey, now is called the age of science. Então, quantos por cento agora é inútil? 60%. Have you Então- knowledge about science? Então ele falou, nós estamos agora na era da ciência. Você tem conhecimento de ciências? What is the science? O que é ciência? I never heard this word also. What is science? Eu nunca ouvi essa palavra antes, ciência. O que é isso? Listen, science means you have knowledge about physics, chemistry, biology, mathematics. You have knowledge. Ciência significa que você tem conhecimento de física, química, biologia, matemática. Esse conhecimento. You have knowledge mathematics. Você tem conhecimento de matemática? What is the knowledge? Just in my finger, I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Qual conhecimento? Eu sei contar aqui nos meus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So that means you 10% like useless because you have no knowledge about science, no knowledge about physics, chemistry, mathematics. Então significa que mais 10% da sua vida é inútil. Você não tem esses conhecimentos sobre física, matemática, química. Inútil. So how much? Quanto agora? 70. You have no knowledge about history, first geography, history, science, physics, chemistry, mathematics. No. Okay, no problem. In the meantime, some cloud arise in the sky. Então ele falou, ok, sem problema. Então, daí nesse tempo assim, aí começou a surgir umas nuvens escuras assim no céu. And slowly, wind blowing. E lentamente o vento começou a soprar e aumentar. And the waves of the water, waves of the river, little bit rise, up and down. E aí a água do rio começou a vir para cima, para baixo, assim com mais intensidade. That time that boy, he told, you have vast of knowledge. Now my boat has come in the middle of the river. E aí o garoto falou, olha, você tem um vasto conhecimento, agora o meu barco ele chegou no meio do rio. Look, black rain cloud coming soon. Olha essa baita dessa nuvem preta aí de chuva. And storm also coming. E vai vir uma tempestade violenta. And look, the sun, what is called? Lightning. E você está ouvindo os trovões, os raios aí que estão chegando. I cannot control my boat. Eu não estou mais conseguindo controlar o meu barco. So that means you cannot control your boat? No. Any moment, every second, my boat will be upside down. O homem falou, você não está mais conseguindo controlar seu barco? Ele falou, não, a qualquer momento o barco vai virar, vai ficar de cabeça para baixo. Then scholar person told, what will you do now? E o erudito perguntou, o que você vai fazer agora? Very simple. Simples. What is that? O quê? Do you know how to swim? Você sabe como nadar? How many do you know how to swim? Quantos sabem nadar aqui? Levanta a mão. Here everybody. Very Very common. Very common to people here. Babies. Very common. They common, they know how to swim. As in India. India 80%, 99% people they know how to swim. Especially in Bengal, everybody knows. They just jump in the Ganges and swim. Do you know? Então, Huh? Do you know? Yes. ele
falou que muitos levantaram a mão, então ela falou, a Didi, que muitos aqui é comum no Brasil se ensinar a nadar, como na Índia também, especialmente na Bengala, que lá 99% das pessoas sabem nadar e entram lá no Ganges e já saem nadando. E daí ela perguntou se Gurudeva sabe nadar e ele falou que sim. When a small boy just drank a shank in the water, maybe after 50 meter or 100 meter far, and we coming after. Ele tá falando que quando ele era criança, ele mergulhava no rio e daí ia mergulhando e saía lá 50 metros, 100 metros lá na frente, assim, embaixo da água. Every one kinds of bird you have seen driving on the water, going, then maybe 5 minutes or 6 minutes, 10 minutes you cannot see. Then maybe after 500 meters, then going out. Vocês já viram aquele pássaro? Acho que é um mergulhão, né? Que então ele mergulha e daí 5 minutos depois ele aparece lá 50 metros depois, lá pra frente. So now coming in this way, that boy, he asked to the scholar, do you know how to swim? Então aquele garoto perguntou para o homem tão erudito, você sabe como nadar? No, I did not learn how to swim. E aí o homem falou, não, na verdade eu não aprendi a nadar. But what is your education, qualification? Ele perguntou, qual que é a sua qualificação? Look my certificate. He saw his certificate, right? Whole page complete one, certificate, MA, PhD, Ele mostrou assim um vasto Different hall assim de university currículo, qualification he got. PhD, né? Várias qualificações, mostrou aquele currículo assim dele, isso e aquilo. That boy, he told, you learn many knowledge, you have vast of qualification, that is true, but you don't know how to swim in the water. Now I am giving conclusion. You told me I have no education qualification, I have no knowledge about geography, history, and also science, physics, chemistry, mathematics. So my life is what? 70% is this. But your life, 100% is what? Why? Look, then in the meantime big storm came, big waves, and then boat upside down and it was down. Then he's down in the water. Your life, 100% is what? Então o garoto falou, sim, você acumulou muito conhecimento, é verdade, mas e você de todos esses assuntos, geografia, matemática, química, e você me disse que como eu não tenho esse conhecimento, 70% da minha vida é inútil. Mas na verdade agora o que acontece é que 100% da sua vida é inútil, porque diante dessa situação, então porque o barco virou, né, e o homem afundou e morreu afogado, então foi 100% da vida dele que foi inútil. So conclusion about this story, the purport about this story, the moral about this story. Maybe you have vast of knowledge, many qualification, many also, what is called? Degree, but you have no knowledge about spiritual. What is spiritual thing? If you never chant holy names, then you will drowning in the ocean of Maya. Então, qual que é a conclusão, o significado dessa história? É que nesse mundo material você pode ter muitas qualificações, estudo, diplomas, graus escolares, mas se você não tiver conhecimento espiritual, prática espiritual, você vai afundar e se afogar no oceano de Maya. So what is your duty? Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Partidas Srimad Bhagavatam Sa Vidya Tanmatirya. Sai se viddar bhav janiya nishchay Krishna pada padme jadi chitta vritti rai. The fruits of the knowledge, that is called how
completely absorbed with Krishna Nam, not other things. Então, o seu dever qual que é? É cantar o Mahamantra, os santos nomes Hare Krishna. Então, está explicado nas escrituras, nesse verso, que o fruto, o objetivo do conhecimento é como se vai ficar absorto nos nomes de Krishna, não outras coisas. Pradesika Chaitanya Bhagavad Vrindavan Dashtava. Sei se viddar phal janyo nishchay. The result of the knowledge, what is the result of the knowledge? Krishna Bhakti towards Krishna. Então, Vrindavana Das Thakur, ele fala nesse verso que o objetivo do conhecimento, qual que é? É você adquirir, se absorver em Krishna Bhakti, a Krishna. The essence of all the scriptures, only 2 syllables. A essência de todas as escrituras é apenas 2 sílabas. What are the 2 syllables? Krishna or Ram, Ra or Nam. Krishna Krishna Ram or Rama. ou Rama. This is the essence of our life. Essa é a essência da nossa vida. Swadhira Lord Chaitanya Mahaprabhu Prabhu Kahilam Ei Mahamantra Ihagya Japasami Korea Nirvanda. Chaitanya Mahaprabhu told, now I am giving the final instruction. Everybody chant Mahamantra. What Mahamantra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nirbandha Japattam. But how to chant holy names? Every day. Nirbandha means every day chant holy names with fixed Rama. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele fala nesse verso qual que é a instrução final. É cantar os santos nomes, Hare Krishna. E como cantar? É cantar todo dia um número fixo de voltas. No need other things. Only Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you should be one quantity with Krishna. Então não precisa de outra coisa, é só isso. E ser unidirecionado a Krishna. One quantity with Krishna, not one quantity with the mobile or what is it called? What is this? Cell phone. One quantity with Krishna. Krishna Nam. Não ser unidirecionado ao celular, mas unidirecionado a Krishna. And Kasari, when you listen Hari Katha, one quantity with Krishna. Especialmente quando você estiver escutando Harikatha, unidirecionado a Krishna, a ouvir. Not do anything, only chant, only listen Harikatha. Because Harikatha is not dependent on Sri Hari. The Harikatha enter in your ears, Mani Krishna enter your ears and coming in your heart. Sinnatam Sakatha Krishna, Punna Sravana Kirtan. Kirtante Hidaya Granthi Sarva Sansya. Siddhanti Sarva Samsaya. If you listen Krishna Katha, then Krishna will destroy all your unwanted things from your heart. And Krishna himself sit in your heart. Então não fazer mais nada durante o Harikatha, apenas ouvir, porque o Harikatha não é diferente de Krishna. E Krishna entra pelos seus ouvidos e vai até o seu coração. E ali, Krishna, através do Harikatha, ele vai limpando todas as coisas indesejáveis do seu coração. Sometimes I will explain in Hindi three kinds of listeners. Então, às vezes eu explico em Hindi, existem 3 tipos de ouvintes. Srota. One is those are perfectly listening, they are Srota, listening in these ears and keeping in their heart. That is called Srota, perfect listener. Então existe o ouvinte perfeito, que é aquele que recebe o som pelo do Harikatha pelo ouvido e guarda no seu coração. Or another is called Sota. Sota means is what? Sleeping. Coming in Harikatha. O segundo tipo é o Sota, que é aquele que dorme. Vem pro Harikatha e dorme bastante.
Understand? And third, that is Sarota. Sarota means in India they are cutting the betel nuts, one kinds of instruments cutting. So some they are also coming Harikatha but not listening. No one word enter in their ears. E o terceiro é usar a palavra que se refere a um cortador de noz de Betel que vem para o Harikatha e não ouve nada, na verdade. Entra por um lado e sai pelo outro. So for this regard, Srila Lochan Das Thakur, Nano Naloy Harinam Viditare Bam Jamaloy Basotaro Nanoy Harinam Viditare Bam Jamaloy Basotaro Are Tulasira Haro Napore Je Charo Tulasira Haro Napore Je Charo And Bhajan Das Thakur very nicely composed this Bengali song. Lochan Das Thakur muito bem e compôs essa canção em Bengali. What is the meaning? Fala hoy. Qual o significado? কি বললাম? কি বলছেন? আরে তুমি কি করছো? শুধু খালি কম্পিউটার দেখি নাকি সেল ফোন টুক টুক করছো? আরে কি করছো বলো? কি বলছে? কি বললাম? শুনিনি তো ওই তো বলছি শোনার জন্য শুনতে হবে। তুলসীর হার না পরে যে ছাড় জামালাই বাস। One who does not wear the tulasi, he goes where? Jamalai. Jamalai means the place of Jam Maharaj. Naraka. Fala português. Então na canção ela fala assim que aquele que não usa mala, ela vai para o local de Jam Maharaj, Naraka. Everybody keep tulasi mala. Todos usam tulasi mala em volta do pescoço. You don't know any time you will die. But if you have tulasi mala, then Jam Maharaj and Jamadutas, they will never touch you. É muito importante, nós não sabemos exatamente quando vamos morrer. Podemos morrer a qualquer momento. Então se você está tulasi, very important. Jam Maharaj não gosta de você. Listen. If you open your mouth, then flies enter your mouth. Okay, he is hungry because now to touch him he is hungry. He is a little boy, he is hungry. Bhook lag rahe sir. He is crying. Okay, I'm finished. Tulasi har na pare chechar, jechar jama rahi bas. One who does not wear the tulasi, then the messenger of Jam Maharaj, they will put in Naraka. Então, na canção ela diz que aquele que não usa tulasi, ela será colocada essa pessoa no Naraka. So everybody put, what will put? Tulasi. Tulasi is not original, this is spiritual, protective. Então todos usem, coloquem a tulasi mala. É espiritual, é 100% guarantee, today, tomorrow, day after tomorrow, you will be die. For 100 years you will die. But if you have tulasi, 100% guarantee you will not go hell. É 100% garantido que vamos morrer. E se estivermos usando a tulasi, a kanchi, é 100% garantido que não vamos para o inferno, para a Naraka. I'm saying, take tulasi mala everybody. I'm giving free to you. I don't like you go to Naraka, but you like, but I don't like you go to Naraka. But I say, take tulasi mala. Às vezes eu digo, peguem todos de graça aqui, kanchi mala. Porque eu não quero que vocês vão para o inferno. Vocês querem ir para o inferno, mas eu não quero. Quem quer ir para o Naraka? Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. And if you don't want to go Naraka, hell, you have put tulasi mala. But condition, you have to become Você coloque kanchi mala. Give compassion to the others living entities. Se você não quiser ir para o inferno, mas a condição é de que você seja vegetariano para assim praticar a não violência, né, com as entidades vivas. Srimad Bhagavatam is evidence. Jivasya jiva bhakshana. One living entity is maintain his life to killing or eating the other
animals by their flesh. Dito nas escrituras que um animal ele mata o outro para se sobreviver. Who has legs? He eats that living entity who has no legs. Aqueles que têm perna comem aqueles que não têm pernas, As like cows. como as vacas. Cows eats who has no legs. As Who has vacas, no legs? Grass. As vacas. Anyone. as vacas comem aquelas que não têm pernas, que são as gramas, que ficam paradas num lugar só. Understand? But this is not their offense. Mas não é ofensa delas. Tiger kills the deer. This is not his offense. Because they are animal beings. They are suffering for their own previous fruit of karma. But we are human beings. We are both. We are creating new karma and also suffering our previous karma. O tigre ele come, por exemplo, cervo, mas ele não comete ofensas nisso porque ele só está colhendo os frutos das suas reações passadas. Mas nós, seres humanos, é diferente. Nós temos as duas coisas. Nós criamos novos karmas e também nós colhemos os karmas da vida anteriores. Vaishnavas, they are eating also vegetables, potato, they have life or not? So they will go again? No. Why? Because Shastra Srimad Bhagavad Gita says to Arjuna, hey Arjuna, listen, what you will eat, first to offer to me. Jat Kurosi, Jadlusi, Jadasi, Jatrusi Kontya, Tatkursa, Mat Arpana. What you will do? To offer to me. Then you will free from all kinds of karma for fruit of action. Então, o ser humano ele come também vegetais, batata, etc. E através disso ele vai para o inferno. Ele cria karma, na verdade não. Na verdade, o ser humano não, os Vaishnavas, eles comem isso e eles têm a vida, eles vivem. E então, Krishna, o que ele fala no Bhagavad Gita para Arjuna? Que tudo que Krishna que comermos devemos oferecer para ele, que assim ele liberará aquele alimento de todas as reações pecaminosas e reações totais. Everyone should follow both principles, keep Tulasi Mala and chant holy names, and you become vegetarian. Then your life will be successful. Então todos usem Kantimala, cantem os santos nomes e sejam vegetarianos, assim as suas vidas serão, siga os 4 princípios, assim será exitosa e bem sucedida a vida. Now he is hungry, so I will not take too much time. Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Govinda, Bolo Hari Gopala. If I may know, for writing, some people use silver or metal Kantimala with only same Tulasi beads. Eat same fruits or result as like using complete Kantimala like what is that? Acharya. Paribhakti Vilas explain this way. You have to complete Tulasi Mala, this is good. Or according to your fashion understand? You are putting, actually that means you have no Shraddha. No Haribhakti Vilas está dizendo que a gente deve usar esse cordão de Tulasi, né? Completamente de Tulasi.
Mas aí, de acordo com a moda, você coloca uma prata ou algo do gênero, né, junto. A pergunta se referia a isso, se existe algum problema em usar prata junto com tulasi ou não. E aí ele disse, se você usa, se você está usando pela moda, né, alguma coisa com prata e tulasi, e não só a tulasi, isso significa que você, na verdade, não tem tirado a fé. But you get fruits also, but not same fruits, but something. Você vai receber algum fruto, certamente. Não é o mesmo fruto, mas algum fruto vai vir. Because Hari Bhakti Vilas explained, you put the complete tulasi mala around your neck and listen. Our scripture very clearly explain, Galate tilakam nasti, kante nasti trikantika, hide nasti govindo, sa nara posura udahita. That means one who not wearing the tulasi mala, 3 round tulasi mala, trikantika, around his neck. Not putting tilak on his forehead. And not chanting holy names. So he is as like animals day. Understand? So that means animals after death going to the hell or go to the another animal pieces. But you are a human being. You have to put complete tulasi mala, not the fashion or not showing to other people. Many people they are putting this fashion, you know. Oh I am very rich. Look my golden necklace and putting one tulasi. Also you get anyhow you put the tulasi, you get fruits, not same fruits. As nossas escrituras, o Hari Bhakti Vilas diz que nós devemos usar esse cordão de tulasi, né? Completo de tulasi. As escrituras dizem, esse verso que o Maharaj citou, que uma pessoa que não usa kanti, 3 voltas de kanti, né, no pescoço, ou não usa tilak, ou não canta santos nomes, essa pessoa ela é como um animal. E os animais, eles, quando eles abandonarem o corpo, eles vão para o inferno ou vão vir em outra espécie, em alguma outra espécie, né? Então, por isso as escrituras dizem que nós devemos usar essa kantimala. Mas as pessoas, por causa da moda, para dizer, eu sou rico, eu tenho ouro, olha esse ouro aqui, elas usam isso, mas essa não é a instrução perfeita das nossas escrituras. De alguma forma, se você usar essa mistura, nessas misturas, você vai receber algum fruto, mas não será o mesmo fruto de usar kanti como as escrituras dizem. Also to use, if we want to use, it has to be very tight to our neck. It has not to be like so loose. Is it true that You can do at least 3 kantimala, you lose or tight. This is not the subject. According to you. The second question is that what is this? In India, they don't. We see some people in Bengal and Orissa that sometimes they use. They are fishmen. They are and they use, and they don't know. They say I am Vishnu Bhakta, so I use, but they are fishmen. So and they eat also. So is that any problem, or because they probably don't have knowledge, but they are devotees, they use? Look, 2 kinds of devotees. One is called Gyani Bhakta and Ajnani. Gyani Bhakta means those who have knowledge, and if they doing some mistake, heavy punishment. Or one person is completely hurt, ignorance, then less punishment. One intelligent person and he killed something. Or one small boy, he doesn't kill. Not the same punishment. Judge will give punishment differently. Killing is there, both are killed. Both killed. But one small boy, he killed anyhow, he killed someone. Or one intelligent person, he kills. Jo intelligent kill, that is called, he is called his what? Murder. Murder, criminal. So judge give maybe death sentence to him.
or whether maybe 10 years, 5 years we give village. Both are same because judge is looking his ignorance. Mane? Completely what? No. No knowledge. But according to law, give the punishment. Punishment, there is a difference. So in India, Bengal, everywhere also, they don't know the value of the tulasi. They are fishermen, they are fishing, but they are hard. We have to keep it. But some tradition they are going on, their family tradition, they keep it. They are ignorant. For this reason, Lord will give mercy. But they will not go. After death, they will not go the heavenly plan. Go not Vaikuntha Dham or Golok Vrindavan. Lord will give chance to again how to get association of sadhu. Then sadhu, their knowledge will come. What is the value of wearing the tulasi? Then will go. Understand? Go to one. Ele perguntou se que ela disse que ouviu que se você deve usar a cante apertada no pescoço. Ela disse que já pessoas instruem dessa forma às vezes, ou se pode usar solto também, assim, né? 3 voltas mais solto, apertado. Ele disse que solto, apertado, tanto faz, contanto que você esteja usando 3 voltas de tula assim, no seu pescoço, sem problema. E aí ela perguntou também, na Bengala, na Orissa, existem pescadores, né? Ou pessoas que comem peixe que eles estão usando cantimala, né? E qual é o resultado disso, ou se isso é ruim. Aí ele disse que existem 2 tipos de bhaktas, Jnani, bhaktas e Ajnani. Ou seja, aqueles que sabem, que têm conhecimento disso e os que não têm. Para os que não têm conhecimento disso, a punição é menor, né? E para os que têm, existe uma punição, mas de alguma forma eles vão receber misericórdia. Que vai vir um sadhu, vai dar esse conhecimento para eles. Jai
जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय लोक वेदांत श्री भगवान श्री महाराज की भक्ति प्रज्ञानी केशव श्री महाराज रूपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधानंद स्वयं जतादि सखी बिंद की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनुमंजरी विलासी रावण मंजरी सखविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की आनंद कोटि वैष्णव बिंद की गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम। श्री भक्तिवेदांत स्वामी भगवान महाराज की श्री भगवान महाराज की गुरुदेव की गौ महाप्रसादी की जय। महाप्रसादी गोविंदे नमः। वैष्णवे स्वल्पपुण्यफलप्रदायति तुलसी माला हरि नाम और राधा रस Haribol. Então, quem quiser receber, né, iniciação Harinam,